No mês da mulher, eu quis ir além das homenagens óbvias. Eu quis ouvir histórias de mulheres reais, de mulheres que celebram coragem, ação, legado e que merecem ser contadas. Mulheres que constroem caminhos no trabalho, na vida, que persistem, que se reinventam. Mulheres que fizeram escolhas importantes, que enfrentaram rupturas e que seguiram adiante com determinação. Eu sou Giovana Tarazzi Jurka e essa é a segunda temporada e especial do Além do Óbvio, Mulheres que Constroem Caminhos. Hoje, o Além do Óbvio, na nossa temporada Mulheres que Constroem Caminhos, recebe uma mulher que transforma pessoas, estruturas e cultura organizacional com coragem, postura e resultado. Cláudia Toniello é sócia, diretora e uma profissional que tem como uma das suas maiores conquistas a reestruturação do RH do Grupo Viral, trazendo uma visão moderna, estratégica e altamente efetiva. Um RH focado em resultados, que transmite segurança nas decisões, postura nas contratações e impacto real para o negócio, sempre pensando no que é melhor para a empresa como um todo. Mas a Cláudia, ela vai além do currículo. Ela é uma mulher justa, guiada por valores sólidos, aprendidos em casa, daquelas pessoas cuja palavra vale mais do que qualquer documento escrito. No dia a dia, ela acredita nas pequenas conquistas profissionais e pessoais e se orgulha de ter conseguido conciliar diferentes papéis ao longo da vida, sendo mãe e sendo profissional, com estrutura, dedicação e propósito. Quando perguntamos o que a move todos os dias, a resposta vem clara e firme: coragem. Coragem para decidir, para recomeçar, para sustentar posições e para construir caminhos, não só para si, mas para muitas outras pessoas ao longo dessa jornada. Cláudia, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Cláudia, quero te agradecer a tua presença aqui no Além do Óbvio. Quero dizer para você que eu fiquei muito feliz que você conseguiu tirar um tempo pra gente vir aqui e você poder passar pra gente toda essa tua experiência. Eu acho que isso é de um valor, tá? E então sou muito grata mesmo. Queria muito falar com você sobre a tua trajetória profissional. Hoje você ocupa um lugar importante de liderança. Eu sou uma pessoa muito estimulada por isso, porque a minha vida toda fui construída, lavrada, né? E tendo que me qualificar muito nessas posições de estar ali gerindo pessoas e é a tua área. Então eu queria muito, assim, sugar o máximo que eu posso. Eu tenho certeza que quem nos assiste também é dessa mulher de pulso e ao mesmo tempo doce, né? Porque a gente conversava aqui um tempinho e a gente às vezes espera, né? Desses lugares, dessas mulheres que elas sejam duras, né? Rígidas, e não, você é uma pessoa muito doce. Então eu queria que você me falasse um pouquinho, me contasse um pouquinho do início da sua trajetória e da sua preparação para estar aqui, para estar nesse lugar que você está hoje na empresa. Bom, primeiramente, obrigado. Também estou gostando muito desde o começo da nossa conversa, logo que cheguei aqui. Estou adorando estar aqui, porque eu acho que é o tipo de experiência que é bom a gente trocar, porque tem outras mulheres na mesma situação, né? E eu acredito que a gente tem que pensar no coletivo, né? Quando eu faço uma coisa, eu não fico pensando só em mim. Mas, Giovana, você também é uma pessoa muito bonita, ela impacta a gente pela beleza, ela é muito bonita e inteligente também. E eu fico, assim, feliz, né, de estar aqui, ter uma pessoa que pensa nisso. Você é uma pessoa que deve pensar dessa forma também, em propagar tudo que você tem de conhecimento, né? Porque às vezes o conhecimento não é você estudar, não é você fazer um curso, é você viver a prática. Eu aprendi muito esses anos todos, muito. Como eu já te falei, chorei muito. Fiquei triste com muitas coisas que aconteceram, que eu não queria, mas aí acabou acontecendo. Mas depois você vê lá na frente que foi bom, às vezes ter acontecido determinados fatores que você não queria, e até brigou para que não acontecesse, para depois vir
outros assim, resultados. Exato. Entendeu? Então eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de conversar com vocês, né, por intermédio também da Mafê, que é uma gracinha, que eu já tive com ela em alguns, assim, a gente teve alguns episódios, né, que a gente também trocou experiências e foi muito bom. Sim. Mas assim, eu não sou tão doce, não. Eu sou brava também, quando precisa ser brava. Eu sou muito... Não, eu acho que não é brava. Acho que eu sou muito firme, justa, enérgica, sabe? Assim, eu não acredito que a pessoa saiu fora de uma regra que é óbvio. Perfeito. Entendeu? Porque a gente tem regras, a gente tem nosso código de conduta. E, então, assim, eu não acredito quando uma pessoa... É óbvio, né? Mas tem aquele ditado, né? Às vezes o óbvio não é óbvio para todo mundo, né? Mas, então, assim, eu acho que eu costumo ser muito justa. Talvez não é brava, as pessoas entendem como brava, mas sou muito justa, assim, ali dentro da empresa, dentro de comportamentos, né, que eu vejo. Às vezes coisinhas assim bobas, sabe? Fofoquinhas que atrapalham o andamento de todos ali, não só do departamento de RH. Que contamina também. Muito, né? Aquela coisa, aquela contaminação silenciosa, né? Tem muitos que é assim, que é contaminação silenciosa, que você não... Às vezes o próprio departamento não percebe. Quando a gente vai perceber, talvez a pessoa já está ali há muito tempo, cria raízes. E é bem complicado, mas assim, eu assim, agradeço a Deus de conseguir levar isso de uma forma hoje mais leve. Como eu te falei antes, eu sofria muito. Hoje não, hoje eu sou mais tranquila e penso assim, sempre pensei dessa forma, que eu sou uma diretora contratada, né? A gente tem regras, tem tempo para ficar no grupo, né? E então assim, eu penso nessa diretora contratada. Eu não penso que eu também faço parte de um núcleo de acionistas. Olha só. Que a gente tem esse núcleo, né? No qual meu pai, meus irmãos, né? Minha mãe. Mas eu não penso dessa forma, porque se eu fosse pensar assim, eu não estaria mais lá hoje. Mas de jeito nenhum. Porque aí você ia brigar com outras forças, e aí não ia dar certo. Eu acho que para ninguém daria certo assim. Então, eu tento me comportar como uma diretora contratada. Eu tenho, assim, o meu tempo lá no grupo, eu tenho tempo que eu despacho, eu tenho tempo que eu posso sair, que eu posso responder alguma entrevista, o que eu posso responder, o que eu não posso. Então, assim, eu tento fazer tudo com muita responsabilidade para não ferir a imagem, entendeu? Eu penso no grupo. Tá. E não a minha. Tá. E sim no grupo todo, né? E isso vem dando muito certo, que você tá aí ocupando esse espaço. Eu imagino que tenha sido muitos desafios, né, Cláudia? Sim. Porque é uma empresa, você na área de gente, uma área que cuida de cultura, e aí dentro também desse contexto familiar e dentro desses desafios que você deve ter experimentado e que devem ter sido difíceis, eu queria que você falasse um pouquinho como lidar. Assim, como eu lido com isso, você fala. Exato. É bem complicado, mas assim, não é difícil, não é impossível, né? Porque você fala assim, mas por que só você está no grupo? Porque eu tenho as minhas irmãs, eu tenho primas, né, que poderiam também estar, que é da família e do núcleo, né? Mas alguém começou ali, e quem continuou ali, eu tive essa sorte, eu tive também essa oportunidade que me deram, né? E não posso, assim, deixar também de falar aqui que essa oportunidade veio, que a gente fala muito de machismo, mas veio de homens, né? Então a gente tem que medir também, a gente fala que existe, tem o machismo, assim, mas você não... depende como que as pessoas veem, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade e fiquei no grupo, comecei fazendo assim poucas coisas, acompanhava as audiências trabalhistas, acompanhava alguma coisa no departamento pessoal, então foi bem assim, eu fui bem devagar e bem modesta. Sabe aquela pessoa que quando alguém vê, fala, ela não vai fazer mal a ninguém, ela tá ali, tá tranquila, não vai atrapalhar em nada, mas eu acho que é assim que você tem que começar mesmo, porque... Humildade, né? Fica, de aprendizado. Fica complicado. Ô, Cláudia, e foi você que escolheu
a área de pessoas ou essa área caiu assim pra você e você foi encontrando teu espaço e apaixonando? Não, ela caiu pra mim. Tá. E embora eu já gostasse e tava dentro de alguma, assim, de alguma forma ali, mas ela caiu e quando a gente fez a nossa governança em 2020 e eu tinha para escolher diretora de departamento jurídico ou de RH. Aí eu escolhi RH até porque eu tinha noção, apesar de ser advogada também, mas eu tinha um pouco mais de noção, né? E eu acho que talvez um pouco mais também de intimidade ali, então foi isso. Mas assim, eu tive a escolha. Tá. Né? E foi essa escolha que eu fiz. E não me arrependi, não, porque eu acho que foi a escolha certa, no momento certo, né? Que a gente fez a nossa governança, os nossos pais foram para o conselho, né? Isso foi quando? Quanto tempo que você 2020. 20. Eu já estava antes. Anos já que você tá à frente. Eu já estava antes, né? Um bom tempo, mas assim, não era. Eu concentrava mais em uma unidade só. Tá. Né? Agora são 3 unidades e tá vindo a 4ª por aí, mas assim, por hora são na safra em torno de 5 mil e pouquinho, assim, pouco mais de 5 mil funcionários. E aumentando pode chegar a 7, indiretos chega a 12, né? Porque tem muita gente que também sobrevive, né? Do emprego indireto. Perfeito. Então, assim, são muitas pessoas. É bem complicado, mas a gente tem que ter uma equipe boa, né? Boa. E eu tô montando essa equipe agora, né? Você desliga pessoas, aí vem pessoas de novo. É uma coisa que você não pode desanimar. Exato. Né? Aí ajustando, né? E é contínuo. E é engraçado que dentro disso, você é advogada por formação. Sou. E aí você, ao invés de ir para um departamento jurídico, vai para um departamento de pessoas, e muito do que a gente conversava, me parece que você tem esse ânimo de desenvolver pessoas, né? E o jurídico, eu falo que é quando o preventivo já não funcionou, Sim. É quando, não é? E muitas vezes... A gente tem um jurídico lá muito atuante, sabe? E é uma advogada... E ela, assim, ela entende, ela me entende, eu entendo ela, então é uma coisa assim... Conversa bem. Não, muito. Que legal. E ela tenta aplicar muito isso, o preventivo mesmo, pra gente não ter problemas jurídicos, né? Perfeito, ela trabalha em conjunto com você mesmo, muito mais do que pensando ali. Tanto é que algumas coisas que acontecem, o DP fala assim pra mim, o departamento de pessoas ou algum outro departamento, mas e agora, o que eu faço? Eu falo, olha, acho melhor fazer assim, mas vamos trocar uma ideia com a doutora Gisele, porque dá pra gente... entrar num consenso, Perfeito. né? Porque pelo menos eu adoro dividir responsabilidade, né? Tem muitas pessoas que não gostam disso, né? Eu adoro. Dividir responsabilidade das áreas que eu cuido, que é RH, que é departamento de pessoas, né? Que é departamento pessoal, medicina do trabalho, segurança do trabalho e benefícios. Então é uma área bem grande. Né? Você cuida além das pessoas, você cuida da segurança das pessoas, da medicina do trabalho também, que é a saúde, Sim. Né? E os benefícios, que é o que a gente pode fazer ali, quando tem condições de ser feito, né? Porque eu costumo muito dizer assim, a empresa não é ONG, a gente é empresa. A gente tem uma folha na safra de perto de 20 milhões por mês. Então, assim, pagamos impostos, assim... infinitos, então as pessoas precisam ter, a gente, né, gere famílias, né, são muitas pessoas, então a gente faz nossa parte social muito grande, mas ali não é ONG, as pessoas têm que trabalhar, têm que gerar resultados. Perfeito. E é isso que eu tô querendo, que eu tô buscando ultimamente. Eu quero um RH de resultados. Tá. Porque antigamente o RH era visto só como uma contrata, uma boa contratação e acabou, né? E eu acho que o RH agora vem muito diferente. Ele tem que fazer parte dos resultados também. Então é isso que eu estou buscando, sabe? De todas as formas, com treinamentos, né? Colocando minha equipe para fazer workshops, enfim. O que dá para fazer, que eu vejo que está ali alinhado com o meu propósito, que eu estou querendo, eu coloco eles para fazer. Imagino que você deve ter que... precisou dar uma virada no eixo da cultura organizacional. Total. De forma... Foi um sofrimento, assim... Eu queria que você contasse um pouquinho. Foi um sofrimento gigante, porque... O que as pessoas falavam quando você ia querer mudar alguma coisa? Ah, mas sempre deu certo assim.
né? Que era da geração do meu pai, dos meus tios. Perfeito. De quem construiu. É claro que sempre deu certo. Eles faziam com o que podiam, com o que tinham. Exato. Só que o mundo muda, as possibilidades mudam, né? Hoje você fica sabendo de uma coisa aqui, você fica sabendo lá no Japão. Exato. Em segundos. O colaborador do passado não é mais o de hoje. Então, assim, as pessoas precisam entender dessa forma, né? Porque o que eu mais ouvi quando eu queria aplicar alguma coisa, alguma mudança, não, isso é regra, a gente tem que ter. Ah, mas sempre deu certo assim, por que tem que pôr determinado equipamento de segurança? Por que eu tenho que pôr fone de ouvido na indústria? Porque, você entendeu? Coisas assim que a gente começou a punir com advertência. Porque às vezes a pessoa não consegue, e ele às vezes lidera uma equipe que ele precisa dar exemplo, ele precisa estar com os equipamentos, precisa tá cumprindo as regras, as normas, para ele passar para as pessoas, né? Tanto é que eu estou fechando agora um treinamento com o Senai muito importante, e são treinamentos assim que eu acho que era meu sonho e vai mudar muito a realidade assim do grupo, porque são aplicadas provas, né, dentro das áreas. Por exemplo, a área de caldeiraria, né, na indústria. Uma pessoa que está ali, por exemplo, 10 anos, não, vai ter provas, primeiro ele é avaliado e essas provas vão mostrar o quanto que ele pode estar ali. Essa pessoa de 10 perguntas acertou 8, é só a gente treinar mais um pouco, tá tudo certo. Ele acertou 5, talvez aqui não é o lugar dele, ou tem que mudar, né? Eles vão conseguir fazer essa avaliação, são treinamentos assim, eu costumo dizer assim, até brinco com o diretor do Senai de Sertãozinho, e eu falo, são treinamentos de última geração, sabe assim, você entra mesmo na vida da pessoa, no conhecimento que ela tem, no tempo que ela tem de trabalho, porque às vezes você não consegue, por exemplo, você fala assim, mas como que eu vou medir eficiência dessa forma? Porque às vezes numa indústria é complicado você medir a eficiência, né, porque as indústrias têm eficiência, e é muito complicado você medir com treinamento. Eu queria saber se dá para ter esse resultado. E ele está me propondo isso, que são treinamentos que já foram feitos em outras unidades, e que você consegue medir, inclusive, eficiência industrial, porque você fala, mas eficiência, quem opera são pessoas, ok, ali, né, o resultado da eficiência industrial. Perfeito. Mas são pessoas, mas são máquinas, você vai falar, mas quem que movimenta as máquinas, entendeu? São pessoas. Então dá para você saber e comparar, vai dar, pelo menos o que eles apresentaram pra gente, comparar de uma unidade com outra unidade, entendeu? Uau! E eu falo, deve ser difícil também, e talvez aí que mora a inovação, é você comparar a eficiência numa indústria, no individual, né? Sim. E como é importante individualizar, quem trabalha com pessoas sabe a importância de individualizar, né, Cláudia? Porque a gente vai fazer treinamento, ele apresentou lá pro grupo todo. Só que aí a gente tirou e deixou só com a liderança, porque é onde a gente tem os maiores problemas. Não adianta eu treinar quem tá abaixo. Verdade. E quem tá acima não tá treinado. Então eu tenho que começar de cima para baixo. Perfeito. Né, para dar certo. É o que a gente vai fazer agora. Os treinamentos devem começar por volta de março. E aí vem uma dificuldade grande, porque começa logo a safra e a gente precisa tirar algumas pessoas, né? Então você tem que ir com muito cuidado, porque gera também entre as áreas, gera às vezes, desconforto. Mas como você quer tirar a pessoa de lá? A pessoa está produzindo, sabe? Então a gente tem que ter muito jogo de cintura. O RH tem que conversar com os departamentos para que isso ocorra de uma maneira pacífica. E como que você lida com esse diálogo com os outros departamentos, sendo o RH por muito tempo ele foi colocado mesmo como essa área que dá um custo para a empresa e não traz o resultado, né? Lógico que agora a gente consegue, a partir de uma premissa muito básica, né? Que tudo é feito por pessoas, né? Sim. Mas isso é recente, esses movimentos de facilitação, né? Eu acho que dessa informação, dessa colocação, mas como que você faz e fez esses anos todos para dialogar da forma mais assertiva, sendo ainda uma empresa de origem familiar, né? Sim.
Não, é o que eu te falei, é muito difícil. Foi muito difícil, teve, no começo... Assim, eu lembro que no começo a gente não ficou muito ligado, cada um no seu departamento, por conta do... A gente pegou a pandemia. Tá. E a pandemia, eu lembro que foi a época, assim, que eu acho que eu mais trabalhei. A gente podia trabalhar por conta de ser produtos alimentícios, enfim. E foi a época, assim, que eu mais trabalhei. E graças a Deus, né? Porque... todo mundo, né, é um cenário de guerra, enfim. E aí depois de 2021 para 2022 que a gente foi começar, que aí a pandemia já estava mais tranquila e a gente foi começar a implantar, né. Mas é o que eu te falei, eu tive muitas lutas, assim. Foram muitas brigas, entendeu? Até que eu percebi que eu tinha que me afastar de conversar com os departamentos. Eu, diretor para diretor, porque parece que eu estava me metendo no departamento de outro diretor e, entre aspas, falando assim, seu departamento é ruim. E não era isso. Até para isso, a pessoa que vai conversar tem que ter um jeito, né? De chegar e conversar, porque você não está condenando o departamento, você só está falando que alguma coisa ali está acontecendo de errado que precisa ser modificado ou ser tomado alguma providência, né? Porque, assim, o RH, na verdade, ele não pode chegar lá e mandar, ele não pode chegar lá e falar assim, eu vou mandar esse funcionário embora. Não, ele chega e apresenta, tá acontecendo isso. Porque aí é um risco do diretor e ele que tem que analisar até que ponto aquele funcionário está sendo útil para a empresa, não para ele. Né? E o conflito, ele é considerável, porque muitas vezes você se depara com uma situação em que o comportamental está extremamente afetado, mas é um colaborador que entrega uma meta para o outro, né? E eu acho que é aí onde que o departamento fica numa situação vulnerável, mas que tem... Como que você lida com isso? Olha, eu preciso resolver isso aqui porque o comportamental afeta todo o resto. A gente vai mostrando com resultados, assim, a gente tem plano de cargos e salários, né? E são aplicados também, é como se fosse assim, tem as avaliações, né? Eles são avaliados também com notas, né? A gente estava sofrendo muito com aquelas notas corporativas, que às vezes a pessoa está ali no departamento e dá tipo uma nota boa para todo mundo. Sabe aquela coisa corporativa? Sei. Que é muito difícil também você disseminar isso, sabe? Você mostrar que a pessoa ali é sua amiga, mas ali ela não é sua amiga, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é uma frase assim, que meu pai sempre falou isso: você tem dó do coitado, o coitado vira você. Então, assim, essa coisa de ter dó eu não tenho. Eu não tenho dó. Se precisar demitir, eu ver que realmente está atrapalhando, eu vou demitir. Porque, como eu te falei, a gente é uma empresa, a gente precisa gerar resultados. Eu tento passar isso para as pessoas. É muito difícil, porque no começo você é tratada assim como carrasca, né? A pessoa ruim, e não é dessa forma. Você é justa, você tem que ser justa com a empresa. Também, né? Não só com pessoas, mas também com o ambiente. Sim, porque eu acho que tem às vezes, colaborador que acaba querendo tirar alguma vantagem, você entendeu? Não são todos, claro, mas tem algum que acaba querendo tirar alguma vantagem. E os outros que pagam por esse que tiram alguma vantagem. Exato. Né? Assim, eu costumo dizer, a gente tem ali também uma participação de lucros, né, resultados, que é um 14º salário, e faz eles ficarem mais atentos. Sim. Porque é o conjunto ali, todo mundo tem o individual e tem o coletivo, então eles têm que estar, todo mundo no coletivo se entendendo. De olho no todo, né? Sim. E, consequentemente, com olho na empresa, né? Sim, porque faz parte ali depois, na hora de que você soma o individual com o coletivo, né? No percentual, entendeu? Então, assim, é uma coisa que ajuda. Quando eu implantei plano de cargos e salários, foi muito difícil. Porque a gente achou que ia ser muito fácil, mas não foi tão fácil. Porque imagina a gente tinha mais de 600 funções. A gente precisou diminuir isso para 100 e alguma coisa. Entendeu? Para dar certo, a gente estruturar. Isso. Até hoje a gente tem uma pessoa que ajuda, a gente está estruturando, mas é bem assim... Desafiador. E muita paciência. Sim. Nossa, você tem que ter de paciência. Mas é aquela coisa, né? A gente tem tudo, às vezes, que você vai fazer, você tem que ter paciência para lá na frente você colher alguma coisa, né? Então, exato.
Eu penso assim. Sim, é plantar realmente, e quando a gente fala de pessoas, não adianta que você também não vai fazer mudanças drásticas num curto espaço de tempo, né? Cultura é algo que demanda Sim. tempo, demanda continuidade. E como que é ajustar rotas para você, Cláudia, numa estrutura tão grande, complexa, e não dá para deixar de repetir, né? Familiar, que você tem que lidar com conflitos não só no profissional, mas no pessoal também, né? Muito, é o que eu te falei. Assim, eu comecei a ter um pouquinho mais de resultado quando eu deixei um pouco, né, a minha equipe, que eu tenho uma coordenadora, conversar com os diretores. Então, para você delegar é algo tranquilo? Não, é tranquilo, mas assim, eu acho que para não causar um desconforto, como eu te falei, né, eu chego aqui, tô com o diretor e vou falar de algum funcionário, alguma coisa que está acontecendo no departamento dele, ele talvez leva para um outro lado e não vai gostar, achando que eu tô implicando com o departamento dele. Não é isso. Não é assim que funciona. É que eu tô num departamento que realmente tem que fiscalizar, né? Então, assim, tem que fiscalizar de alguma forma. Então, às vezes você leva uma coisa que ele não tá, talvez, nem sabendo, né? Então, acho que é uma coisa assim que você tem que levar devagar mesmo. Com paciência. E ter muita paciência para conseguir ter um resultado. Sim. Senão Mas é que eu falei que mora a sua doçura nesse aspecto. É uma firmeza, mas é uma firmeza sem necessidade de arrogância, de né, gritaria. E isso eu acho que é importante também, né? Ter essa sabedoria para lidar. E quando você se depara com situações em que você não consegue modificar e aquilo é extremamente importante, falando... E causa um impacto na empresa como um todo, atrelado à tua área. Como é que você lida? Traz uns insights pra gente em relação ao teu aprendizado mesmo. Eu tento esperar, me afasto, né, para depois poder voltar, talvez, no assunto novamente, ou coloco alguém que possa fazer isso, tipo alguém que vai dar um workshop, vai dar um curso, essa pessoa dá um feedback. Geralmente os feedbacks são todos assim escritos, né, pela própria pessoa que está fazendo isso, e aí eu passo para cada diretor. Eu tento tudo compartilhar. Entendeu? Tudo compartilhar. A gente tá tendo a CIPAT agora essa semana, né? Que é Semana de Prevenção Interna contra Acidentes, né, do Trabalho. Então eu passei os temas para todos os diretores, eu tento passar tudo para eles, para não ouvir como eu já ouvi, mas está tendo CIPAT, eu não sabia, mas eu não sei nem o tema que é. Então assim, eu tento passar tudo. Por quê? Porque tá ligado com todas as áreas. Eu estou ligada com todas as áreas. Né? Tem as flechinhas ali, eu tô ligada com todas as áreas, né? O Departamento de Recursos Humanos, né? Que envolve essas aí que eu te, essas áreas que eu te passei. Então, assim, é uma forma de eu não me, como já aconteceu muitas vezes, não ficar situações assim chatas, sabe? Em reunião, que às vezes sai alguma discussão. Gerir o relacionamento ali profissional da melhor forma, né? Tem que ter esse cuidado, né? É bem complicado. É pior que um casamento. Né? Porque você tem mais pessoas ali pra... E em especial porque o casamento também né, se permite, você dá ali o tapa na mesa se for necessário, mas você tá no ambiente profissional, o foco é o resultado, né? Igual você disse, o foco é resolver. Eu vejo muito isso no que a gente conversou, vindo de você. Eu quero resolver. Então, se aqui eu precisar virar a curva, se aqui eu precisar fazer de outro jeito, passar pra coordenadora aí, fazer a logística do diálogo, tá tudo certo. Eu não me importo. Isso eu acho que é isso que faz com que as coisas mudem positivamente. Até me importei, sabe, no começo. Eu achava que tudo tinha que ser eu, mas não. Eu acho que fica melhor. Sim, e vai amadurecendo também dentro desse... Porque é um lugar que você ocupa de muitos papéis, né? É um lugar profissional, mas você tá ali muitas vezes com um diretor que é o seu... Enfim, parente, você tá... Primo, primeiro grau, a gente foi criado junto. Então. Na fazenda, ali, todo mundo junto, imagina. E aí os papéis se misturam, né, Cláudia? Muito, porque você tem que sair dali e você não pode ficar
chateada ou, sabe, tipo assim, eu não vou nem falar bom dia hoje. Sim. Não dá para ser assim, né? Sim. E hoje no grupo, a autogestão, ela é majoritariamente masculina, imagino eu, pela área mesmo que a gente comentava. São 3 diretores e eu de diretora. Ah, você é a única mulher. A única mulher. Da cadeira. Meu Deus, e aí? Como que foi isso? E bem disruptivo, né? O sofrimento é maior, né? Porque o homem tem uma certa dificuldade. Assim, que me perdoe os homens, quem não tem, parabéns. Mas assim, a maioria tem uma dificuldade para lidar com gestão feminina. Mas eu acho que a maior dificuldade é o fato de parentesco. Tá. É o fato de eu ser prima, de a gente ter sido criado junto, entendeu? Então, assim, eu acho que o maior problema é esse, que você tem que saber lidar. E não, às vezes, porque eu acho que talvez fosse uma outra diretora que não fosse parente de ninguém, né, no núcleo, seria bem diferente. Uhum. Mas aí, como nada precisa ser fácil, para você tem que ser passar a barreira do ser mulher e a barreira do ter a relação familiar. Sim, porque é muito forte, né? E muito aprendizado disso tudo, né? E uma coisa interessante é a constância, porque você ocupou essa cadeira, lá vocês têm prazo também? Tem. Nossa governança é até 65 anos, né? Tá. Que você pode ficar. E aí você se prepara, e aí não tem como mesmo, porque aí teria que alterar o documento, obviamente, mas assim, você tá consciente de que... Aí no caso, assim, não sei o que vem acontecer, mas de repente eu posso ir pro conselho. Sim, perfeito. Então, assim, e eu acho interessante, porque acredito que todo mundo que vai pro conselho de uma empresa tem que passar no operacional. Passar por essa... Porque ele vai entender quando chegar um problema lá, porque só chega um problema no conselho quando é muito grave. Exato. A gente quando ninguém conseguiu, a gente tem que tentar resolver entre nós. A gente já combinou isso. Perfeito. Né? Não vamos levar nada pro conselho, porque aqui não tem nenhuma criança, né, que precisa ser amparada. Vamos conversar, cada um no seu departamento, e tentar entender pra gente não levar no conselho. Só levar pro conselho coisas que tem que adquirir, resultado, alguma compra maior que tem que fazer, enfim. Perfeito. Mas é o que a gente combina, né? Pra não ter essa... Senão fica uma coisa muito, né... Fica assim, não é óbvio, né? Você toda hora ficar levando coisa para conselho. A gente tenta não fazer isso. Tá. Você, quando pega o RH do grupo, você se depara com quais principais problemas que você fala, isso aqui é importante para mim, isso que vem ser importante não só para mim, mas vai ser importante para o grupo e eu preciso entrar de cabeça, preciso mudar? Olha, nesses treinamentos que eu tô te falando, que envolve a empresa toda, né? Que são treinamentos assim que eu queria muito fazer. Tá. E que o Senai me apresentou. E eu fiquei muito feliz porque vai ser um custo-benefício muito importante para a empresa. E eu não tenho dúvida disso, porque a gente já tem resultados de outras empresas aí que fizeram, né? Do mesmo setor. E eu também... Você investe muito em qualificação, né? Sim. Você acredita muito nisso, na educação, na qualificação do colaborador. Sim, a gente tem muitas assim, treinamento. O colaborador, depois de um certo tempo na empresa, né? A gente sempre ajuda com, de repente, a faculdade. Ele quer, olha, eu quero cursar uma faculdade dentro da minha área e tal. A gente ajuda, entendeu? Mas aí ele já tem que ter um processo todo ali dentro, né? De tempo de trabalho, enfim. E a gente vê muito comportamento também, porque isso é muito importante. Eu falo que comportamento é uma coisa assim... eu sempre converso isso com a minha equipe, né? Gente, a gente treina. Qualquer pessoa aprende, né? Então a gente tem que contratar caráter mesmo, Exato. porque caráter não adianta. Tem desvio, você vai ter desvio sempre. Agora, treinar, se é uma pessoa que você vê que tem vontade, eu falo assim que é o coração ensinável. A pessoa tem o coração ensinável. Perfeito. Eu amo quando eu vejo isso, porque aí você fala, não, vou investir nessa pessoa. Essa pessoa vai me dar retorno, essa pessoa tem chance de crescer aqui dentro com o nosso plano de cargos e salários, porque conforme eu te falei, as provas, né, ele vai, dependendo da nota que ele tem, ele vai subindo, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, analista de benefícios, tem 1, 2, 3, então assim, ele vai subindo. Construindo carreira. Isso. Ele tem essa opção. Até chegar a mudar, né, de
ali de cargo, Sim. né? Isso é muito bom pro colaborador, a empresa que tem essa perspectiva, né? Porque a pessoa quer entrar, pelo menos as pessoas, os colaboradores que a empresa quer. Você quer colaborador que entra e que tem o ânimo de permanecer, de qualificar e de ficar ali, Sim, né? Então, claro. eu falo que pro colaborador ter essa perspectiva, enxergar que tem um RH que tá olhando para isso, né? Que tá fazendo as mudanças necessárias. E também, assim, eu estava até conversando isso também quando eu cheguei aqui, a gente resolve muito conflito que não é nosso, sabe? Que, de repente, seria de um gestor, É verdade. né? E a gente resolve. Só que eles têm essa coisa que tem na cabeça que o RH tem que resolver tudo. E não é assim, né, que funciona. Então, assim, muitas que a gente tem muitas reuniões ou muitas conversas que a gente tem ali com as equipes, inclusive com a equipe, né, agrícola, administrativo, enfim, a gente comenta, o que o RH pode fazer por você? A gente enumera ali o que pode fazer. O que você, gestor, tem que fazer? Porque eles confundem, né? Eu não sei se confunde, às vezes, assim, propositadamente ou não. Eu acho que tem muito do chamar esse setor tão importante para ele, né, para o colaborador, para a responsabilidade do que está acontecendo com ele, né? É aquela história de... E o RH da empresa? Cadê o RH da empresa? Né, que não tá olhando para uma situação assim. E aí é muito do que você falou, né? É uma empresa e nem sempre olhar para você significa falar amém para o que você tá fazendo ou deseja, né? Então tem que ter uma comunicação muito clara mesmo. E isso é interessante. E pautada nisso, de 10 palavras que eu te ouvi falando, assim, 9 é qualificação, é treinamento, é investir em pessoas, né? Sim, isso a gente faz muito. Que legal. E o que eu te falava sobre o tempo... Isso, né, assim, o grupo me dá liberdade para eu poder trabalhar nesse sentido. Eu fico muito feliz, assim, porque a gente está crescendo, né? E o crescimento vem das pessoas também que estão lá com a gente. Sim. Eu acho que todo mundo acaba crescendo num todo, né, de alguma forma. Sim. E dentro disso que a gente conversava aqui, você disse que a governança tem um período, né? Agora eu quero falar um pouco de Cláudia nesse lugar da pessoa física da mulher, que anos de dedicação para estruturar tudo isso, sabendo que você tem que construir esse legado, já pensando que vai, em algum momento, passar o bastão. Eu já pensei nisso muito, mas eu acho que sem problema. Acho que de tanto que eu penso, você vai, parece que, assimilando melhor, né? É diferente de chegar e falar assim, amanhã você para. Não, você sabe já que, sei lá, daqui 5, 6, 7 anos você tem que parar, né? E passar para alguém. Só que eu acho que o que eu vejo de importante nisso? O que eu quero deixar? Porque eu acho importante você ser substituível. Eu acho importante, eu acho que... E também acredito que o líder, assim, quanto mais eu acho que, assim, menos necessário ele se torna, acho que mais líder ele é. Melhor ele fez o trabalho dele, né? Você entendeu? É verdade. Então, assim, eu não me importo, não. Eu só não quero, assim... Eu só não quero ser esquecida. Eu quero ser lembrada, tipo assim, a Cláudia que fez isso. Né, a Cláudia, quando o diretor de RH que colocou isso. Legal. Então, eu acredito que isso acontece, porque as pessoas lembram, né? Sim, a gente deixa legado. Então, assim, aí me deixa tranquila, sabe, quanto a isso. Ô, Cláudia, eu falo que o difícil de um momento assim, não é o passar o bastão quando a gente quer o melhor, né? Igual você fez. Mas é aquele desapego de saber que o outro vai fazer, continuar fazendo aquilo. E até melhor, né? Pelo trabalho que você deixou, até melhor. Eu acho que é esse o desejo, né? E a preocupação no desapegar, né? Daquilo que você faz. Porque é muita dedicação, né? E é um setor que você fica demandada, por mais que você tenha uma jornada ali, você fica demandada o tempo todo, porque envolve segurança do trabalho. Sim, por exemplo, eu tenho no meu celular tem um toque diferente quando é da segurança. Eu fico assim preocupada, porque eu falo, nossa, é um acidente. Porque tem muito, agora é mais tranquilo, mas na safra acaba acontecendo. E graças a Deus, ano passado a nossa safra foi bem tranquila, com acidentes assim que não teve nada grave, entendeu? Mas assim, tudo às vezes por falta de zelo naquilo que a gente bate, sabe? Ou uma luva que tinha que estar e não tá, ou tinha que estar manuseando de um jeito, foi treinado, mas aí manuseou de outro jeito. Então, assim, eu tenho até no WhatsApp, porque eu já
eu quero saber. Eu viajo, de repente, nunca saio mais de 10 dias, até por conta disso, eu não gosto. Começo a ficar doida, mas o celular ali. E eu falo pra minha equipe, tá full time aqui, vocês mandam mensagem, porque o que der pra conversar, a gente conversa por aqui. Sim. Se não der pra resolver, eu resolvo quando eu chegar. E se tiver que resolver alguma coisa que é importante, algum diretor resolve. Sim, mas você fica de olho em tudo, o tempo inteiro. Fico. E todos os setores? Fico, sim. E você, nesse teu período de gestão, você daquelas que realmente mostra ali, enérgica, e te fala assim, era assim, e olha aqui, deixa eu te mostrar como que ficou. É assim que você foi conseguindo dominar muito disso, porque... Algumas coisas, sim. Porque você tem que provar, né? RH tem que provar. Você tem que se validar o tempo inteiro. Ainda mais sendo a mulher eu acho que mais ainda. Mais ainda, exatamente. Né? E aí você acha que isso te lavrou numa situação de uma pessoa mais resiliente, que eu acho que é isso que você falou, da paciência. Eu gosto muito da tua definição de coragem. Eu acho que é isso, né? Não, a gente tem que ter coragem. Eu acho que pra tudo que você fizer na vida, né? Porque eu falo que a gente já nasce sofrendo, né? Você tem que respirar, a criança chora, leva um tapinha no bumbum e começa a gritar lá, porque tudo é doloroso, né? Então você já nasce sofrendo. Eu acho que a vida é assim, né? A criança, eu sempre comparo com o bebê, né? Porque é assim, né? Então a gente tem que ter muita coragem. Acho que para tudo que você venha fazer, eu sempre ensinei meus filhos assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Sempre ensinei eles assim. Até assim, tipo, as pequenas coisas, sabe quando você vai ensinar a andar de bicicleta? Vai, sabe? Você sabe que pode cair, que pode machucar, mas você fala, não, vai. Sim. Né? Então eu acho que você tem que ser assim. Eu acho que no trabalho também tem que ser dessa forma, né? Sim. É uma coisa que eu sempre passei isso pros meus filhos. Vai com medo. Coragem, vai com medo. E tem uma outra coisa que você também fala, que é sobre a força da palavra, a importância disso, né? Sim. E eu acho que nessa cadeira de comando, isso é crucial para você construir a autoridade, né? E aí, isso você traz muito da sua questão familiar, né? Sim, do meu pai, né? Da minha família. Um disso. Meu pai costuma dizer assim, é uma coisa que eu levo para mim, vou levar pro túmulo. Eu sempre falei isso pros meus filhos. Uma pessoa que não cumpre o que fala, ela jamais vai cumprir o que escreve. Então, você cumpriu o que você falou, acabou. Eu ouvi isso de você e eu achei sensacional. Então, acho que, para mim, isso, assim, resume, né? Um resumo, assim. Meu pai sempre foi muito enérgico com a gente. Até hoje, ele é bem, assim... hoje tá mais tranquilo, né? Porque... o tempo passa, né? Os valores mudam, mas ele sempre foi muito enérgico. Até em coisas assim, mas o meu amigo tem na escola. Mas você é seu amigo? Você tá feliz aqui onde você tá? Você não vai ser seu amigo, você olhou pra trás? Tá. Então, assim, ele sempre colocou isso pra gente, né? O que eu também coloquei pros meus filhos, né? Você não deixar as coisas, assim, parecerem que são muito fáceis, né? Porque não são. Não, porque não são. Forma. E não adianta você querer, né, ofertar, dar o melhor, se lá fora não é assim. Exato. Lá fora vai sofrer dificuldade, vai sofrer, às vezes você vai ter decepção, você vai ter muitas coisas. Frustração, medo, sim. Tudo que a gente precisa. Então acho que a gente tem que preparar. Hoje em dia é tudo muito fácil, né? Exato. Tudo muito acesso no celular, muito... eu acho que hoje eu teria até receio de criar um filho. Porque hoje é bem, assim, essas possibilidades que tem confrontam muito com os nossos valores. Exato. Né? A gente não, assim, pelo menos na minha época, e na época também dos meus filhos, acho que agora talvez, mas assim, não tinha essa, né, de você ficar no celular o tempo inteiro, de... acesso a tudo e tudo muito facilitado. Muito facilitado. Isso, eu falo que isso está sobremaneira prejudicando o processo cognitivo das pessoas. Por isso que eu te falo, é limite, né? Limite, exato. Exatamente, Cláudia. Você tem que permitir, porque é a evolução, mas dentro do limite. Você não vai conseguir tirar 100%, você não vai conseguir, né? Mas é limite. Exato. É isso mesmo. Outras gerações, a criança se frustrava muito.
E o quanto é importante esse processo de frustração para tudo, para a vida pessoal, para os negócios, né, para o mercado. Hoje a criança não pode se frustrar, a criança não pode chorar, não pode, né, ela tá... eu vi esses dias, eu até achei muito interessante, meu filho me compartilhando comigo um vídeo de uma cena onde a criança do passado, ele estava querendo se comparar, que ele tem 17, a criança do passado era assim, come. O pai colocava o prato na mesa e começava, e come, e aí o pai ficava ao lado. Hoje, a criança de agora come, a criança vai empurrar o prato, o pai coloca o celular na frente e liga o desenho, e aquilo, né, a criança é consumida pela tecnologia. Quer dizer, onde que encontra, que tipo de frustração, de presença, né, nenhum. Então você tá roubando tudo isso. É um mundo muito irreal, né? Exato. Ele não é real, né? Muito irreal. Eu acho que quando você prepara qualquer ser humano para a vida dura mesmo, ele vai ter menos dificuldade, né? Ô, Cláudia, uma coisa que eu fiquei curiosa aqui, falando com você sobre isso de gerações, você no grupo, você deve, obviamente, lidar com faixas etárias diferentes, né? E aí, isso deve, obviamente, é um desafio muito considerável, mas como se preparar para isso? Então, eu acho que você tem que ir se adequando, sabe? Porque eu vejo assim, algumas pessoas que estão ali mais jovens, eu vejo com muito, muito vigor. Sabe aquela coisa? Quer aprender, quer mostrar o trabalho. Eu vejo assim, dessa forma. E eu tento assim, incentivar quando eu vejo que a pessoa, né? Às vezes eu fico olhando e falo, nossa, mas ela teve essa ideia ou essa decisão que eu não teria, sabe assim? Então, eu fico feliz quando eu vejo. Já em contrapartida, tem algumas pessoas que são mais antigas, que têm aqueles vícios, que é muito difícil você tirar. E é muito complicado, mas assim, conversando com os diretores, né, eu acho que eles vão conversando com essas pessoas e eles têm que entender que o grupo mudou, que a cultura... a gente não deixa de ter cultura, claro, porque o que é cultura? É o que você permite. É o que você permite dentro da empresa. Então, eles precisam ter essa noção que não é como era na época dos nossos pais, que administravam assim, a duras penas, do jeito que eles podiam, né? Não existia segurança do trabalho, muitas coisas não existiam, né? A empresa era menor, as coisas eram no fio do bigode, como eles diziam, né? E tudo longe, né? Tudo longe também, as informações e as entregas, né? De equipamentos, enfim, né? Isso. Mas assim, eu acho que você tem que você ir mostrando para os diretores, né, que a gente mudou, que a cultura mudou, que a gente tem uma governança, que a gente tem um código de conduta ali para ser cumprido, né, e tá alinhado com as nossas, assim, com os nossos propósitos, missões, né, ali, com a cultura da empresa, né. Com os valores, buscar esses valores de quem fundou, né, mas eu falo, evoluir, né, porque a dificuldade para esses mais antigos é mostrar que não tem outro caminho a não ser seguir em frente a partir e você que levanta muito essa bandeira da qualificação, imagino que deva ser bem complexo você, para um mindset desse que não precisa, que deu certo até agora, e aí, como que fica essa situação? E você ainda não tem, você tem esse respeito de não entrar na área, falar com a alta gestão, então é só alta gestão e dali cascatear. Você acredita que é isso, na tua opinião, que dá certo? Não, assim, a gente tem as nossas reuniões, né, semanais, a gente conversa entre os diretores, o que dá para fazer, o que não dá, o que tem que ser feito e não. Agora a gente está colocando muitas regras ali. A gente está com uma controladoria que está colocando tudo assim, no papel a gente assina. Porque em gestão tem muito disso, né? O que você fala e não escreve, você não falou. Exato. Ou cada um interpreta da forma como tem muito acredita disso. que Então é interessante você colocar, né? Como que vai ser as contratações, quantas pessoas a gente tem agora o lotacionograma, que você consegue colocar X pessoas para fazer determinado trabalho. Então não pode passar daquelas X pessoas, né? E são aquelas pessoas que você vai poder pedir para o RH. O RH ele vai ver se realmente precisa daquelas pessoas, se está aberta a vaga, porque agora não é mais assim, vai colocando. Não tem mais essa. A gente tem as pessoas certas para os lugares certos, processos certos, e cada vez isso está ficando mais assim,
mais certo pra gente, né? E mais também, como eu te falo, de responsabilidade pra gente, pros diretores e pros próprios colaboradores. Por exemplo, ninguém chega lá com o currículo mais na mão e entrega. É muito difícil isso acontecer. É tudo pelo site. Tá. Né? Aí precisa de... Por exemplo, de alguma pessoa pro fiscal. Aí tem ali 3 currículos. Então, são chamados essas pessoas e tem as entrevistas e aí passa pro diretor, né, da vaga, olha, qual que interessa. Mas antes é feito todo o processo de seleção, recrutamento, né? Tá. Porque isso também é um papel do RH, né? Você fazer uma contratação boa, eficiente, né? Que não te traga problemas depois, né? Exato. São muitos, né? Os papéis desse setor que você assume, é um olhar multidisciplinar, é o olhar da contratação, é o olhar do desenvolvimento, é o olhar do deslize. Eu ouvi uma frase uma vez que eu gostei muito, RH é o coração da empresa. Eu gostei muito dessa frase quando eu ouvi. Mas é verdade. Eu costumo falar muito ela, né? Que é o coração da empresa, né? E encontrar esse ponto de equilíbrio, essa sensibilidade de trazer todo o resto da empresa para entender isso que eu acho que é muito brilhante. E aí apesar da dificuldade. Apesar da dificuldade, e no seu caso foram tantas, e por isso que me instigou muito eu querer esse papo aqui, porque eu acho que isso leva muita coragem, que é justo a sua palavra, para muitas mulheres, porque você de fato teve que perpassar muitas barreiras e não foi fácil, não foi lógico que não é fácil em nenhum lugar, né, que a gente se posiciona no mercado, mas para uma mulher no agro, para uma mulher a única diretora, né, do grupo, quer dizer, da alta gestão, tem que se posicionar com muita resistência ali e energia para as coisas acontecerem. Então tudo isso é algo que para nós, né, para mim, mulher, que também tô aí no mercado e desenvolvendo esse caminho profissional, é de querer ouvir, é de querer, é admirável. O que eu acho, assim, importante nisso tudo, assim, a gente tentar levar e conversar da melhor forma possível, uma coisa que para mim isso era muito difícil. Eu tive que ter uma resiliência, assim, tão grande, assim, e sempre pedia para Deus, Nossa Senhora, me ajudar a tomar os melhores caminhos, assim, e assim, eu sempre fui uma pessoa de gostar, às vezes, de ficar muito sozinha e pensar, porque eu acho que quando eu tô sozinha, eu me conheço melhor, eu penso, assim, em todas as possibilidades. Eu acho que você ficar sozinha, para mim, é autoconhecimento. É total autoconhecimento. Então, assim, às vezes eu preciso ficar sozinha, com o meu espaço de pensar. Então, eu sempre, assim, pedi, assim, muito para Deus, Nossa Senhora, para clarear as minhas ações, o que eu tinha que fazer, se eu tivesse que esperar, se eu tivesse que dar um passo. Porque muitas vezes, assim, você perguntar, mas você pensou em desistir? Não, eu nunca pensei em desistir. Mas eu acho que eu já fiquei perto, sabe? Assim, bem contrariada e chateada com algumas coisas. Mas aí eu comecei a ver também que eu precisava esperar, que é tempo, né? Que tudo é tempo. Perfeito. Não adianta. Então, assim, eu fiz um curso que também me ajudou muito ano passado, que é pelo INSPER, né? Foi pelo INSPER junto com a Copersucar, né? Que a Copersucar, que é uma trading que é a maior do Brasil, que comercializa nossos produtos, né? E nós somos associados lá. Me parece que são 36 usinas, uma coisa assim, ou 37, uma coisa assim. Então, eles dão... Esse curso é para jovens não, para... É pessoal que está começando na gestão, ou já está na gestão, sucessores. Para os sucessores, isso. Perfeito. E, então tinha gente de toda idade, jovem, meia idade, mais velho, tinha gente assim, de 73 anos, tinha jovem de 25 anos. Uau. Era toda nessa... Então, assim, foi muito interessante esse curso, porque faz você ver de diversos lados, entendeu? Então eu conversava muito também com as pessoas assim, da minha idade, mais nova e mais velha do que eu, para eu tentar enxergar como que eles faziam na gestão deles, porque cada um ali era gestor de alguma área, né? Alguns, a maioria, família,
Alguns não, diretoria contratada, porque tem algumas usinas que têm diretoria contratada, né? Só tem o conselho familiar, ou até nem o conselho, dependendo. Então, assim, eu tentava conversar com todo mundo. E daí, o seu trabalho de conclusão é você apresentar alguma coisa assim, o que eles colocavam ali, você podia escolher, né? E eu escolhi a área de projetos. Tá. E uma coisa assim que me falavam muito, isso aí é bobeira, você vai apresentar esse trabalho aí, mas ninguém costuma ganhar nada, não dá em nada. E o meu projeto ganhou, de 25 projetos. Uau. O meu projeto ganhou, eu apresentei esse projeto pro conselho da Copersucar. E para mim, assim, foi uma novidade, porque, assim, da família, né, ninguém tinha ainda ganho o projeto. Só que eu considero que foi o grupo, né? Porque eu tô no grupo, fiz pelo grupo, eu considero que foi o grupo. Sim. E essa semana agora a gente teve um encontro, a semana passada, com o De Olho no Material Escolar, que é a Letícia, né? Que tem um trabalho maravilhoso e que eu nunca vi igual. Uma coisa, assim, incrível. Ela conseguiu, assim, mover ali o Brasil, né? Porque ela começou a ver algumas coisas dentro do material escolar que ela não gostou, e ela criou, assim, essa ONG, uma coisa, assim, fantástica, que ela consegue, junto ali com os deputados e políticos, entrar ali no MEC, né? Porque parece que são só 4 que são as maiores, né? Que fazem as apostilas de ensino que vão para as escolas, tanto estadual como particular, né? E ela consegue ver ali se está de acordo com o que deve ser passado para as escolas, porque ela ficou indignada, e meu projeto tem muito a ver com isso. Tá. Ela ficou indignada de uma redação da filha que ela viu, né? E ela começou, acho que era uma escola particular, não vou citar o nome aqui, mas uma escola importante. E ela foi lá, falou, gente, mas mandaram ela criar uma redação com a menina 9 anos, com genocídio, com Amazônia, índio, suicídio, mutilação, umas coisas assim, que não, meio assim, sabe? Ela, na hora que viu, falou, gente, e a menina fez uma redação assim, ela comentou com a gente, eu também ia espantar, se eu visse uma redação dessa com meu filho. Então, assim, a gente está fazendo uma parceria agora, deu certo o meu projeto de fazer uma parceria com eles, da gente levar o agro para as escolas. Porque como que, assim, na região ali, nosso grupo pegou algumas cidades, são 6 cidades, onde estão as nossas unidades, o entorno ali, né? Então, a gente vai receber essas crianças, teve, acho que, adesão de, parece que quase 20 unidades. Mas é o primeiro ano, a gente está começando agora. Depois as outras unidades também podem aderir. E vai estar isso do agro, né, de levar para as escolas de uma forma assim, para desmistificar essa coisa de que o agro é tóxico, que o agro mata, essas coisas que pessoas aí que não têm conhecimento, são leigos, propaga, e é difícil você mudar a cabeça de um adulto que já tá ali com essas noções erradas. E de uma geração que não tem tanto esse contato também, né? Porque tá num contato absoluto. Então, nas escolas, qual que era o meu projeto? Qual a melhor forma de você levar isso, assim, você tirar essas mentiras aí, você levar para as crianças na escola, é uma coisa porque uma criança que está bem instruída, bem informada, ela vai propagar isso. Exato. E não há adulto que tire da cabeça dela. É verdade. Você entendeu? Então, assim, e ela vai ter a parte prática, a parte teórica, a parte prática. Né, teórica na escola, depois ela chega, por exemplo, lá em uma das nossas unidades, ela vai para a sala de slides ali, vai ser explicado tudo, e depois ela vai para aula prática, para a indústria, para a lavoura, e mostrar tudo que é feito. A gente mostra tudo que acontece, tudo que é feito. A gente não pode, você sabe, você é advogada, a gente tem um dos códigos ambientais mais rígidos do mundo. Exato. Se a gente não cumprir tudo que tem que é estabelecido, a gente não produz, né? Então, eu falo que é uma coisa assim, o agro, eu acho que é uma coisa assim, tão grande, que a gente alimenta mais de 1 bilhão e 200 mil pessoas no mundo.
Eu acho isso uma coisa assim tão fantástica. Sensacional. Não, eu acho isso assim uma coisa incrível. E esse projeto tão incrível quanto, porque Sim, eu fiquei muito feliz. Quanto de informação e o quanto de resgate que você não tem aí de uma geração de crianças, enfim, que possam ter contato com algo que não você teriam. vai colher esse resultado daqui a uns 10 anos, é uma coisa, mas como que você, não tem outro jeito de você desmistificar essas mentiras, gente que tá, né, com a mente poluída aí, porque falta conhecimento. Não, tem que ter alguém... Porque tem que ir lá e ver, você entendeu? A gente não pode fazer nada, assim, você não pode desviar um riozinho, você não pode, né, você tem que, tudo você tem que pedir permissão para produzir, você não pode, as pessoas acham que é tudo fácil, e não é assim, né? Não. Eu costumo dizer que até o próprio produtor, ele precisa ser muito resiliente, né, porque ele reza para chover. Exato, ele conta com a natureza, com a legislação, com o mercado, com a concorrência. Ele tem que ter reserva legal, sabe, assim, então é uma coisa assim que as pessoas deviam valorizar, né, porque a gente lá fora, a gente tem o que o mundo quer, né? Exato. E as pessoas não valorizam, né? Exato. Eu acho que o próprio brasileiro não valoriza. Não valoriza. Que brilhante tudo isso e quanto interesse genuíno você tem em tudo e não só no negócio, enquanto alguém que tem tudo isso de herança, né? Mas enquanto alguém que tá ali efetivamente fazendo acontecer, assim como seus pais, né? Colocaram a mão na massa, é isso que você tá fazendo, colocando muito a mão na massa. E muito legal essas premissas que você tem de qualificação. Eu tirei insights importantíssimos da nossa conversa sobre a forma como você enxerga a tua liderança, o dividir, o compartilhar. Sim. Isso aí eu já estava aqui querendo já anotar essas palavras que você trouxe, que para mim são insights, isso do compartilhar, isso da coragem, da resiliência. Sim. Então eu quero assim agradecer demais essa troca, que foi muito importante e que será para todos que vão nos acompanhar. Eu que agradeço, porque você também, eu aprendi muito aqui agora também conversando com você, às vezes em papos assim que a gente conhece até melhor as pessoas. Exato. Né? E gostei de conversar com você, também aprendi muitas coisas, o seu jeito aí desenvolto de ser, que eu acho muito bacana. Obrigada. E eu adorei estar aqui. Obrigada, Cláudia, sucesso aí para tua trajetória, para o grupo, parabéns. Para você também, obrigada. Essas histórias falam de decisão, de persistência e da capacidade de seguir em frente. Mulheres que se reinventaram, que enfrentaram desafios e que continuam traçando seus próprios caminhos com autenticidade. Você ouviu Além do Óbvio, temporada especial, Mulheres que Constroem Caminhos. Comigo, Giovana Tarazzi Jurca, e com as minhas convidadas. Obrigada por estar aqui. Até o próximo episódio.